Eu admito que chegaram momentos de dizer assim, provavelmente hoje seja meu último dia. Eu acordava, hoje é meu último dia. Porque eu ficava assim, não faz sentido eu estar ali. Poucas pessoas acreditam nos nossos sonhos. Então eu já fui chamado de louco, eu já fui mal compreendido. Quando eu falava que era possível a gente ser capa de uma grande revista, as pessoas riam e davam gargalhada de mim. Também tiveram pessoas que acreditaram nesse sonho. E hoje, pela primeira vez, depois de 15 anos à frente dessa empresa, eu vejo um time muito fechado, tá? Eu vejo um time muito competente, com processos muito bem definidos, com uma cultura arrojada, alinhada, uma cultura sólida. E hoje é um grande marco, porque eu lembro, há mais de 5 anos que a gente vem trabalhando junto nessa missão de implantar cultura, você na linha de frente implantando processos, e eu lembro a gente falando e sonhando, nós vamos ter um time tão bom, e nós vamos construir vendedores de 1 milhão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast O Braço Direito. Eu sou Erivelto Fonseca. E hoje, gente, o episódio ele tá muito, mas muito especial, tá? Eu já vou estar explicando para vocês o motivo. Na verdade, esse episódio ele não estava no nosso radar para essa temporada. A gente encaixou, porque realmente aconteceu uma situação muito inusitada esse mês. Hoje é o último dia útil do mês de agosto de 2024 e nós pela primeira vez tivemos uma vendedora, uma única vendedora que vendeu mais de R$1 milhão. E eu não estou falando aqui de uma vendedora que vendeu mais de R$1 milhão vendendo carros de luxo ou mansões de luxo. Eu estou falando aqui de uma vendedora que vendeu vasos, mais de R$1 milhão vendendo vasos. E para a gente estar falando sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Ellen Maganin, ela que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e eu vou além, tá, gente? A Ellen está aqui hoje, ela está sendo o meu braço direito, vocês já vêm nos acompanhando, mas ninguém consegue vender 1 milhão de uma hora para outra. A gente acredita muito em pessoas. Então, Ellen, seja muito bem-vinda e hoje em especial, porque você vem nos ajudando no nosso ecossistema a montar esse time e a construir essa nossa cultura. Então, seja muito bem-vindo, dessa vez ela é muito especial, tá bom? Obrigada, eu fico muito feliz. Hoje é realmente um episódio muito especial para nós, Erivelto? Principalmente para você que está há 15 anos nessa linha de frente. Eu cheguei, foi depois, não peguei tantos desafios assim como você, empreendedor, sozinho e tudo mais. E hoje é um grande marco, porque eu lembro, há mais de 5 anos que a gente vem trabalhando junto nessa missão de implantar cultura, você na linha de frente implantando processos, às vezes, muitas vezes as pessoas duvidando, que aquilo que você queria implantar desse certo, e eu lembro a gente falando e sonhando, nós vamos ter um time tão bom, e nós vamos construir vendedores de 1 milhão. E então hoje é um grande marco, para nós, na nossa construção, para a empresa, porque essa vendedora em especial mostrou que é possível, Sim. Só que eu não sei se vale a pena a gente apresentar ela, porque é tão difícil contratar, Vai que tem alguém assistindo aí, ouvindo, e vai lá, Lari, vem trabalhar na minha empresa, Então, brincadeiras à parte, contratar é um grande desafio. Treinar é um desafio, implantar processos, implantar cultura, e essa colaboradora acreditou no nosso sonho, acreditou no propósito da marca, não desistiu, não foi imediatista, que a grande maioria das vezes as pessoas são imediatistas, querem resultado rápido, pegou uma carteira bem desafiadora, não recebeu nenhuma carteira pronta, de mão beijada. Teve muitos desafios que eu acredito que tu tem muita propriedade para falar sobre isso, Erivelto? E eu jogo a bola para você. Sim, hoje eu não tenho nenhum script aqui. Eu confesso que eu não pensei em nada
para estar vindo aqui hoje, para estar falando com a Ellen e com essa vendedora de milhões, né? A gente está falando aqui durante o ano, e que conseguiu vender, volto a falar, mais de 1 milhão em um único mês. E confesso que eu vou ter que me controlar bastante para não me emocionar, porque realmente o que a Ellen falou faz total sentido. Poucas pessoas acreditam nos nossos sonhos. Né? Então eu já fui chamado de louco, eu já fui mal compreendido. Quando eu falava que era possível a gente ser capa de uma grande revista, as pessoas riam e davam gargalhada de mim. Quando eu saí lá do Nordeste, eu falava que eu teria, né, uma moto esportiva, as pessoas brincavam, falavam que eu era um sonhador. Para vocês que não sabem, né, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, lá do interior de Alagoas. E depois, né, saindo de lá, morei em Minas, morei também fora do país, e hoje eu estou em Santa Catarina. Mesmo aqui, mesmo depois de abrir a empresa, as pessoas não acreditavam em mim. Então hoje, né, tirar uma empresa do zero e tornar essa empresa uma referência no segmento, tornar essa empresa uma das maiores, né, do segmento, se tornando a maior fábrica de vasos de fibra de vidro do Brasil, isso realmente me deixa muito orgulhoso. Mas também tiveram pessoas que acreditaram nesse sonho. E hoje, pela primeira vez, depois de 15 anos à frente dessa empresa, eu vejo um time muito fechado. Tá? Eu vejo um time muito competente, com processos muito bem definidos, com uma cultura arrojada, alinhada, uma cultura sólida. Tá? Então hoje realmente eu vou estar abrindo o meu coração, além de estar abrindo, né, os pilares da Vasicor. Como vocês que estão nos acompanhando sabem que nessa segunda temporada eu decidi abrir todos os setores da empresa para estar mostrando para vocês que é possível vencer. Tá? Que é possível não ter escolaridade, sair de uma família muito humilde, sair lá do Nordeste e encontrando, né, vários desafios durante esse percurso, mas mesmo assim nunca desistir. Ellen, essa pessoa que está aqui comigo, eu confesso, gente, eu estou me controlando para não chorar, porque senão vai ser um chororô aqui, que eu sei que ela também é chorona. Ela também veio lá de Alagoas e ela não foi uma amiga, uma vizinha, não, tá, gente? O destino, o universo nos uniu, tá? Ela vem lá de Alagoas, ela vem de Maceió e acreditou no meu sonho. Gostaria de estar falando aqui em público, né, agradecendo por ela não ter desistido. Assim como você, Ellen, que também nunca desistiu e sempre acreditou. E às vezes quando eu estou triste, desanimado, a Ellen fala, poxa, Erivelto, mas não fique. Você é um vencedor, cara. E hoje nas mídias sociais, já que eu decidi entrar, né, nesse mundo digital, hoje está sendo um verdadeiro desabafo aqui, né, Ellen? Eu estou recebendo várias mensagens, você é um exemplo, sabe? Você, Erivelto, obrigado por não ter desistido, obrigado por estar falando, né, o seu dia a dia, os grandes desafios e também, por que não, as conquistas. Então hoje aqui conosco, nós temos a Larice Barreto. Ela que é uma especialista, né, na Vasicor, uma vendedora que está conosco há mais ou menos 2 anos, passou por grandes desafios e a gente vai estar falando para você tudo que ela passou, né, e tudo que a Vasicor também passou, porque hoje eu não vou falar apenas dessa vendedora de 1 milhão, até porque ninguém se torna um vendedor de 1 milhão sozinho, existe toda uma estrutura. A Ellen hoje, ela vai ser mais do que nunca o meu braço direito, para a gente estar contando essa história. Se você quiser saber como a gente construiu um vendedor de 1 milhão, fique aí. E eu já peço desde já, se você gostou dessa história, se você gostou desse começo, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe esse nosso vídeo para outros empresários, tá? Ou vendedores, tá bom? Então hoje nós estamos aqui com a Larice Barreto, a nossa vendedora de 1 milhão. Lari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O Erivelto mencionou, né? Vai ser muito emocionante, então segura tuas pontas. Vocês dois não vão sair chorando por aqui, né? Porque realmente, assim, desde que eu cheguei
na Vazicor. Na verdade, eu acho que vale contar um pouco também da minha história, né? A história do Erivelto é muito inspiradora, de fato, principalmente para mim, por ser uma alagoana também, que até 3 anos aproximadamente nem sonhava que estaria aqui, sentada agora nessa mesa em Santa Catarina, né? Longe da minha família. E quando eu vim para cá, eu vim com um propósito totalmente diferente. Na verdade, eu não tinha um propósito estipulado, né? Foi mais um desafio e eu me peguei no momento da minha vida, da própria carreira, eu estava meio perdida, né? E foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para cá, para Santa Catarina, trabalhar em outro setor, na verdade, que eu queria me especializar em marketing, que era algo que eu estava exercendo em Maceió. E, enfim, como o Erivelto falou, né, o universo tudo cooperou, né, para que eu estivesse aqui. Deus sabe de todas as coisas, né, ninguém passa na vida de ninguém por acaso. Eu sou de Maceió, como o Erivelto falou, eu venho de um bairro, né, ou uma comunidade que a gente chama, que é chamada de Jacintinho. É um bairro periférico, né, onde tem muitos habitantes. Eu acredito que o bairro tem mais habitantes do que algumas regiões aqui, né, de interiores. Foi uma infância e uma vivência bem complexa. Eu sou grata por tudo, né, que tem ocorrido em minha vida desde então. Eu perdi meu pai com 2 anos, né, ele morreu, minha mãe ficou solo. E até então fez de tudo para que a gente criasse raízes, né, e principalmente caráter, enfim, somos de família cristã. E aconteceram várias coisas, né, nesse trajeto, mas assim, o fato de eu chegar aqui, né, e principalmente hoje, por ser esse episódio que a gente pode dizer que é comemorativo, nossa, só de pensar em tudo que já ocorreu, né, Erivelto, assim, desde a chegada na Vazicor até agora, enfim, a gente vai falar muito disso e eu tô muito empolgada para esse episódio. Que legal. E na fala da Larice e na fala do Erivelto, né, quem vê palco não vê bastidores, né? Eu acho que vocês são a prova viva, assim, de muito desafio, de muitas dificuldades, principalmente, né, eu tive a oportunidade de conhecer onde o Erivelto, né, nasceu, a casa dele, a família dele, né, todo mundo muito humilde, e a base de vocês, às vezes, apesar da região, né, ser perigoso, ter algumas influências negativas no ambiente, vocês nunca se deixaram corromper e conseguiram atingir sucesso, né? Um empreendendo, a outra se formando, né, uma grande vendedora, e é muito feliz e gratificante ouvir a história de vocês e que cada vez mais possa inspirar, né? O Erivelto, às vezes a gente não tem noção do que faz nós não desistir, o quão que isso pode influenciar a vida de outras pessoas, né? O Erivelto agora que está se posicionando na internet está recebendo muitos relatos. Comprei meu carro porque eu, né, não desisti, me inspirei, comecei a empreender também. Ou outros colaboradores, né? Quantos colaboradores já passaram pela Vazicor? E agora, com o braço direito, quantos empresários, né, talvez ali na beira da desistência, não vão desistir porque estão ouvindo relatos de que não é fácil para ninguém, é desafiador, mas chegar até aqui foi possível. E as pessoas falam muito, né, é possível, você pode, mas como? Eu acho que a palavra principal é como, porque existem muitos, eu sou psicóloga, sou coach também, né? Existem muitos motivadores na internet. Você consegue, você tem que ser o teu propósito, e é uma enxurrada de afirmações, só que ninguém está mostrando o caminho, né? Então hoje esse episódio vai ser um grande divisor, porque é um marco para a empresa, mas também a gente vai dar alguns direcionamentos, né, desse caminho para auxiliar outras pessoas a ter esse resultado também. Mas Larice, eu acho que tu vendeu 1 milhão, eu já descobri o segredo, tá? É esse sotaque gostoso, né? Eu acho que é isso que tá fazendo com que as pessoas comprem milhares e milhares de vasos, porque, né, não é possível, assim. E a Larice, ela cativa muito. Hoje ela é uma especialista na empresa, mas, né, alcançou um resultado e vem alcançando um resultado excelente e quebrando barreiras e quebrando crenças, né? Mas eu não vou contar logo agora, eu vou deixar o Erivelto fazer o contexto, né? Sim. Como eu falei no começo do vídeo,
nós vamos abrir aqui, né, realmente todo o caminho, todo o nosso trajeto que nos fez sair do zero até transformar a Vascor em uma empresa milionária e, finalmente, ter também uma vendedora que vende, né, milhões e que conseguiu vender 1 milhão, mais de 1 milhão em um único mês. Essa história ela começou há 15 anos atrás. Ela começou com um sonho de querer ter uma vida um pouco melhor. Como eu não tinha escolaridade, a minha filha estava prestes a nascer, a minha primeira filha, eu decidi abrir uma fábrica de vasos. Era a única coisa que eu sabia fazer. Abri essa fábrica de vasos, as coisas começaram a acontecer. E uma empresa, para sobreviver, ela precisa de vendas. E eu era muito tímido, mas o primeiro vendedor da Vasicor fui eu. Eu pegava os vasos, na época era de cimento, eu colocava esses vasos em uma caminhonete que eu tinha, saía apresentando. E ali eu fui descobrindo como que funcionava esse mercado. Como que os donos de loja, de floriculturas, de agropecuária, como que eles atendiam, o que eles precisavam, todas as necessidades. Nos primeiros 3 anos eu passei por muita dificuldade, o nosso produto não foi bem aceito aqui, até que a empresa, ela basicamente não, ela quebrou, né? E a partir dali eu tive que me reinventar. Eu costumo falar que, né, foi um insight ou talvez uma orientação divina, mas um certo dia eu tive uma ideia de montar um produto diferente, mas isso não surgiu da minha cabeça. Eu lembrei, né, nesse dia de todos os desejos ou as necessidades do mercado. E a partir dali eu criei esse vaso. Então, gente, quando você cria um produto diferenciado, o mercado aceita, ele abraça. Logo, você começa a vender mais, vender melhor, né? E foi assim que aconteceu. O grande gargalo naquele momento era um vaso pesado. Eu criei um vaso leve, comecei a apresentar para o mercado. E esse vaso, no primeiro mês, a gente vendeu mais de 1.000 peças. Então a Vasicor, ela tem essa mania, né, de quebrar como é que eu posso falar, Ellen? De surpreender. De surpreender, isso. Mas essas surpresas, elas são boas, né, Ellen, quando tem uma pessoa que acredita, né? E, enfim, quando eu criei esse vaso leve, eu tive que trazer representantes. E ali começou o comercial da empresa realmente a andar, né, a funcionar. A empresa começou a crescer rápido. Eu cheguei a ter praticamente quase 20 vendedores na rua. E chegou um momento que eu precisava ter um vendedor também dentro de casa. Então eu peguei uma pessoa que conhecia muito bem o nosso produto, nós começamos a vender. E ali eu notei que era possível a gente estar vendendo à distância. Aí entrou o marketing digital. Para você, que eu não vou estar explicando aqui nesse episódio, senão ficaria muito longo, mas os episódios anteriores eu expliquei tudo que a gente fez, tá? Desde o começo. Estou falando de tráfego pago, de marketing, toda a estrutura, tudo, gente, está nos episódios anteriores. Mas aí, Ellen, quando eu botei essa primeira vendedora dentro da empresa, ela também começou a vender bem, ela começou a performar bem. Que até então essa vendedora não era a Larissa, a Larice. E eu comecei a querer entender por que ela vendia bem. E ela vendia bem porque ela conhecia o produto muito bem. Eu pegava na mão dela, dava uma volta na fábrica, explicava, né, os benefícios do produto, a leveza, a resistência. Cansei de pular em cima de um vaso para mostrar resistência para ela. Porque um bom vendedor, para ele vender bem, ele tem que acreditar no produto. Não é assim, Lari? Com certeza. Então eu tinha que apresentar esse produto para ela da melhor forma possível. Eu explicava todos os detalhes e essa vendedora também começou a performar bem. Enfim, a empresa foi crescendo, eu fui trazendo vendedores para dentro de casa. Chegou um momento que nós tínhamos 100 colaboradores, muito próximo desse número, que foi aí, Ellen, quando você chegou. A empresa, naquele momento, né, 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, ela estava um caos. A gente vendia muito, mas eu não dormia, você presenciou isso. Né? Eu trabalhava 15, 16 horas por dia, vivia me medicando, né? Tinha um monte de problemas.
Porque quando a gente tem ansiedade, a gente acaba descontando em alimentação, aí vem azia, vem isso, vem insônia, por aí vai. Até que a Ellen chegou. E ela começou a me ajudar a estruturar tudo isso, né? A contratar pessoas eficientes, pessoas que vão de encontro com a nossa cultura. E Ellen, agora eu vou deixar um pouco contigo, porque os 3 pilares que a gente acredita, né, em todo esse sucesso que é a Vasicor é autodesenvolvimento, pessoas e processos. E quando você chegou lá, os processos eu até desenvolvia, né, Ellen? Só que não tinha uma cultura firme ainda, porque a empresa cresceu demais. E as pessoas que estavam lá, por algum motivo que eu gostaria que você me explicasse, elas não aderiam àquela cultura ou àqueles processos. Então, assim, quando eu cheguei na Vasicor, realmente estava um caos, né, a nível de, pensa, às vezes na nossa própria casa, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, são pessoas diferentes, de culturas diferentes, né, e tudo mais, e às vezes dá uma briguinha e uma confusão, né, agora pensa colocar 100 pessoas de cidades diferentes, nossa, enfim, então, quando tu coloca essas pessoas dentro de um local, e aquele local não tem as suas diretrizes, as suas regras, né? O seu posicionamento muito forte, que é quando a gente começa a implantar uma cultura, cada um faz o que quer, né? Da forma que bem entende e da forma daquilo que acredita. Então, quando eu cheguei na Vasicor, eu vi pessoas que estavam ali, na grande maioria das vezes, por estar, né? Eles não tinham um propósito alinhado, eles não sabiam por que estavam ali. Até porque o Erivelto, ele estava muito envolvido na operação do coração da empresa, que é a fábrica, né? Então, tinha que desenvolver a tinta para sair na cor ideal, catalisador, né? E tudo mais, e fórmulas. Então, pensa, né? Assim como muitos empresários que estão nos ouvindo estão com a cabeça na operação, e quando você está com a cabeça na operação, você acaba apagando incêndio, né? Não é por falta de conhecimento, tanto que quando eu cheguei na Vasicor, o conhecimento não era o que faltava para o Erivelto, faltava o quê? Braços e pessoas, né, discípulos que realmente acreditavam naquilo para alavancar. Pensa você tentar, né, carregar um navio sozinho, é pesado, então o grande diferencial é que o empreendedor que está ali na linha de frente, muitas vezes ele sabe o que precisa ser feito, mas ele não tem braço suficiente para aplicar, né? Então, eu cheguei e eu comecei a empurrar, né? A puxar aquele navio junto com o Erivelto, né? Éramos 2, naquele momento quase que a gente não se via e não conseguia, né, se falar ali dentro, porque ele envolvido no processo, eu envolvido na gestão, e aos poucos, né? O Erivelto todo dia fazia reunião com o pessoal, falando onde ele queria chegar, e as pessoas ficavam assim, esse cara é louco, né? Sonhador demais. Aqui, né, nessa cidade, enfim, como que a gente vai alcançar, né, o Brasil e tudo mais? E aquilo era uma realidade muito distante para aquelas pessoas, eles não estavam a fim de acreditar naquilo. Então eu falei para o Erivelto, a gente precisa trazer mais pessoas para te ajudar. Tá pesado, né? Então, o que tinha naquele navio? Não tinha pessoas puxando, tinha âncoras, né? Então, o navio, ele não consegue sair do local se a âncora estiver, né, ali. Então, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, não foi por falta de feedback e treinamento que o Erivelto tentou dar antes, avisando, gente, nós estamos crescendo e tudo mais. Mas eu falei assim, não, essas pessoas te trouxeram até aqui, mas a verdade, ela é dura, né? A gente não tem que fazer a gestão com a emoção e sim com a razão. Não são essas pessoas que vão continuar daqui para frente para ir para o outro nível que você quer. Sim. Ellen, pessoal, para você que está nos assistindo, eu vou pedir que nós vamos falar com a Lari, só que a gente quer contar um pouco de tudo que a gente passou para vocês entenderem que não é de um dia para a noite, foram 15 anos de trabalho. Aí daqui a pouco, nessa linha do tempo, vai entrar a Lari, aí a gente vai se aprofundar, né? Porque enquanto a Lari estava lá em Maceió, a gente estava preparando, né, esse solo. E o destino fez isso, né? Trouxe a Lari pra gente. Uma semente também, né? Uma boa semente, quando é colocada em um solo fértil, prospera, né, Ellen? Exato. Então, foi quando a Ellen chegou, nós começamos a montar, né? Ou remontar todo o nosso time. A gente começou a trazer novos colaboradores. Enquanto isso, eu fui começando essa transição, né? De tirar os vendedores externos e começar a botar os vendedores dentro de casa. Os vendedores dentro de casa é um formato de trabalho
trabalho totalmente diferente daquele formato de trabalho fora, porque quando o vendedor está fora, ele leva ali o produto, ele leva um catálogo, ele olha nos olhos, a comunicação ela é diferente. Quando você começa a atender por telefone, naquela época nem tinha um WhatsApp ainda no começo, é muito diferente. Só que daí eu entendi que tem a internet, que um marketing bem feito, né, a gente começa a apresentar o produto, né, enfim, da forma correta, e fica um pouco mais fácil depois por telefone você dentro de casa tá mostrando o que é o produto, quem é a empresa, enfim, seus benefícios e por aí vai, porque o marketing já começou a fazer todo esse trabalho lá. E a gente teve vários problemas, né, Ellen, ali enquanto a gente montava aquele comercial. Problemas de perfil, que não era adequado, né? Problemas de pessoas que não tinham a cultura alinhada com a da empresa, era muita fofoca, era muito, enfim, muita rotatividade. Eu estou falando tudo isso, gente, para você que está aí nos ouvindo, não foi fácil, mas é possível. Quando a gente decide ir para uma academia, a gente treina um dia, uma semana, um mês, daqui a pouco a gente não vê resultado, procura um nutricionista, depois, né, continua melhorando a alimentação, daqui a pouco, poxa, eu quero mais, procura ali um personal. E às vezes o resultado ele aparece lá no 8º, 9º mês, às vezes um ano, que você um dia do nada aparece no espelho, nossa, eu acho que eu estou bonito, eu acho que eu estou legal. E no mundo do empreendedorismo é do mesmo jeito. Não fique achando que é de um dia para o outro, né, Ellen? Que não foi. Ellen, quantas pessoas a gente entrevistou, né, durante esse processo da Vazicor, só para o comercial? Você lembra? Você lembra dos problemas que aconteciam? Assim, só para, né, ter uma visão, mais de 80% do nosso quadro de colaboradores foi reestruturado, né? Então, tinha meses que nós tínhamos 35 vagas em aberto, na mesma velocidade que saía, era a velocidade que entrava, implantando cultura, implantando processos. Só do comercial... Nossa, é um número assim que eu teria que estar... Acho que todo o time foi mudado, Ellen. Basicamente todo o time foi... A gente construiu o comercial 3 vezes e tu mudou os processos muitas vezes, né? De acordo com o mercado. Uma coisa que eu vejo no Erivelto é que ele está muito atento ao mercado, né? Então, de acordo... Ele consegue ver o que vai acontecer. Então, ele iria antecipando e preparando o time para isso. Eu acho importante, Erivelto, antes de passar a palavra para a Larice, né? Que realmente ela é a cereja em cima do bolo. Ela é a prova social de que com processos bem implantados e com uma cultura bem definida, né, a gente consegue realmente alcançar bons resultados. Então, a gente conseguiu ajustar a casa, que seria ajustar o time, colocar pessoas que estavam alinhadas com o propósito da marca, né, da empresa, e o Erivelto começou... Nós trouxemos lideranças com muito conhecimento no mercado, só que em determinado momento a gente viu que a liderança estava indo para um caminho diferente daquilo que o Erivelto acreditava, que não era o que estava na cabeça dele, é o que o mercado precisava, né? Então foi onde você foi muito para a operação do comercial, porque no início nós tínhamos, como você falou, representantes externos e vendedores internos. Depois tu foi sentindo o mercado, viu que representante externo não fazia tanto sentido assim, e você viu que tinha vendedores. Aí você viu que tendo só vendedores não era o suficiente porque eles estavam muito ocupados fazendo, né, implantação de pedido, orçamento. Conta um pouco pra gente, Erivelto, que eu vejo que é o teu diferencial, né? Você estar atento aos processos, ouvindo a dor também dos vendedores para começar a inserir, não, peraí, só o vendedor não é o suficiente para o nosso negócio, né? E daí tu foi tendo essa virada de chave e mudando todo o comercial. Eu acho que seria importante você falar sobre os processos para quem está nos ouvindo e nos assistindo e entender, né, o que levou a realmente ter esse resultado de 1 milhão, porque nós falávamos, queremos que cada vendedor venda 500 mil, nós falávamos no início, né, 500 mil, depois atingimos o 500 mil, agora nós vamos ter vendedores de 1 milhão. O mercado, Ellen, ele é muito dinâmico, ele muda a todo momento entra um concorrente novo, né? Todo momento existe um produto diferente, todo momento entra uma ideia nova no mercado. E agora com a tecnologia, né, com a internet, tudo isso acaba acontecendo numa velocidade muito grande. Então, se você não está antenado com essas mudanças, na verdade, você não pode mais nem estar enxergando apenas o que está acontecendo. Você tem que enxergar ou tentar entender, meio que descobrir o que vai acontecer lá na frente.
Então eu já entendia que o mercado, né, relacionado à tecnologia, à internet, ao digital, ele estava andando e estava muito acelerado. Então eu começava, Ellen, a pensar o seguinte: poxa, se eu tenho um representante externo, para ele se movimentar da loja A para a loja B, isso ele, né, gasta tempo, às vezes horas na rua. Enquanto ele está dirigindo, se deslocando, quantas pessoas entrou em contato com ele e ele não atendeu? Sabe? Aí eu pensei, se a gente tiver um marketing muito bem feito, bem estruturado, com vendedores, né, com vendedores treinados, com processos bem definidos, nessa 1 hora que esse vendedor externo precisou se deslocar do ponto A para o ponto B, se eu tenho um vendedor dentro de casa, ele vai conseguir fazer, sei lá, várias ligações. Talvez 10, 15, 20 ligações, vai mandar o WhatsApp, vai mandar o orçamento. E foi justamente isso, Ellen, que aconteceu. Então, quando a Lari chegou, agora a gente vai começar a botar a Larice dentro da conversa. Tá, gente? Nós estávamos finalizando essa transição. Quando ela chegou, se eu não me engano, nós tínhamos 3 vendedores externos apenas. E todo o resto estava dentro de casa. Mais de 90% das nossas vendas já eram feitos, né, por vendedores dentro de casa. Por WhatsApp, por telefone, né, enfim, por e-mail. A gente estava finalizando esse projeto e o resultado ele já estava sendo muito surpreendente. Só que daí surgiu um outro problema. Aqueles vendedores internos que começou comigo, né, nessa fase de transição, não estavam se ajustando ao momento atual da empresa. Porque nós estávamos implantando CRM, nós estávamos implantando tecnologia dentro da empresa para dar velocidade. Só que todas as vezes que a gente muda um processo dentro da empresa, gera um caos, né, gera sérios problemas. E o vendedor estava acostumado a estar atendendo ali no WhatsApp, daquela forma que quem olha a olho nu, de forma rápida, é muito eficiente. Mas quando você olha a longo prazo, é uma bagunça. Já pensou, você que está aí nos assistindo, chegar por dia aproximadamente 100, 150, 200 novos clientes sedentos por atenção e você atender ali para o WhatsApp? É praticamente impossível. Né? Então foi nesse momento que a Lari começou na nossa empresa. Ela ainda começou com uma empresa desorganizada, nós não tínhamos CRM, mas enfim, agora a gente vai falar com a Lari. Lari, quando você chegou na Vasicor, o que você enxergou? E pode falar exatamente o que você viu, tá? Por favor, porque existiu uma mudança de lá para cá, né? E foi o último setor, Lari, só para finalizar, que nós finalizamos. Então, por isso que você chegou e ainda estava aquele caos, tá? Eu lembro nitidamente, né, do quanto o Erivelto falava. Gente, hoje eu tô aqui com vocês porque eu consegui fazer esse processo rodar na fábrica e eu vou fazer rodar aqui também no comercial. E eu ficava... Meu Deus, mas vamos lá, né? Quando eu cheguei, o CRM ele já estava implantado de modo sistemático, né? Falando de modo sistemático, mas não estava implantado no sentido do time, dos vendedores, com a questão de alinhamento, do uso correto. Então, a gente também tinha um canal de atendimento, que eu entrei atendendo o segmento de varejo, né, de consumidores finais, e a gente tinha um canal de atendimento que era muito confuso, era um volume muito grande. Eu chegava e disse, meu Deus, vamos lá, preciso conhecer sobre esse produto, né? Preciso conhecer onde é que eu tô, onde eu vim parar, né? Mas aí a gente sempre tinha o Erivelto, né, fazendo várias reuniões, apresentando o produto, contando a história dele. E hoje, né, na verdade, desde um bom tempo, falar sobre a Vasicor, falar sobre o produto, a propriedade que eu tenho hoje é de ouvir muito, lógico, com muitas provas sociais e provas, né, e feedbacks de clientes, mas, enfim, no sentido de sistema estava bem bagunçado mesmo, porque cada um fazia de um jeito, né, foi uma luta foi um momento bem desafiador, principalmente para quem estava em liderança, e confuso para quem estava chegando, né? Porque, como o Erivelto falou, eram as coisas muito manuais, né? De grafia mesmo, a gente falar de uma agenda com um lápis. E aí chegavam clientes novos querendo ser atendidos.
E aí chegava gente num canal que não era o correto, querendo revender, e aí tinha vários segmentos diferentes, e a gente se distribuía, mas aí o fulano não conseguia puxar no CRM no tempo hábil. Teve um momento que, quando eu achava que estava marcando venda no CRM, eu nem estava. Quando eu achava que já sabia de tudo do CRM. Enfim, e aí foi quando eu fui mudando as cadeiras no sentido de segmento de atendimento, né? E teve uma fase em que eu estava... Meu Deus, vamos lá, né? Eu vendi bem no sentido de demanda, mas por um momento eu não consegui manter a constância, né, daquele número que eu tinha alcançado quando eu cheguei. E foi quando eu fiquei, e agora? Né? Eu estou atendendo esse segmento, que no caso são os arquitetos, os paisagistas, né, as construtoras, que foi algo também que foi definido, né, através de vocês, de que então vamos segmentar, vamos começar por segmentação, né? Se eu tenho um vendedor focado em atender esse segmento, ele vai se aperfeiçoar cada vez mais. Só que quando eu cheguei para atender essa carteira, que na verdade eu não tinha uma carteira, né? Eu tinha algumas metas desafiadoras, não tinham processos muito definidos, então por muitas vezes eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu comecei até a questionar, do tipo assim, será que eu estou na cadeira certa? Será que eu tenho que vender mesmo? E aí, por um momento eu fiquei, cara, mas eu vim para cá, né, para Santa Catarina, ali como eu falei no início, com outro intuito. Será que é isso? Será que é porque eu estou arriscando numa coisa que eu estou gastando minha energia à toa? Então, por muitas vezes eu duvidei, né, até da minha capacidade, porque, enfim, lidar com o público, tudo bem, já era o que eu fazia. Então, eu me sentia, no fundo, muito pronta para exercer aquilo, para estar naquela cadeira, mas quando se tratava em número, né, é aquilo, né, a venda não é só um bom dia bem dado e um sorriso bonito. Então, eu ficava... E agora? Eu ficava perdida, né? Então, quando eu era questionada sobre as minhas previsibilidades, eu não sabia, porque a gente não entendia, né, antes, qual era o tempo de conversão daquela pessoa, daquela oportunidade. Eu não tinha uma gestão muito clara dos processos. Eu atendia quem estava ali, né, quem me chamava. Mas e o relacionamento, né? E o tal do follow-up, né? No momento correto, no time correto. Então, eu me sentia assim, sabe? Eu me sentia um camelo no meio do deserto com duas águas à mesma distância. Para que lado eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Não só no sentido de processo, né? Como a Erivelto falou, como a Ellen também. Até eu chegar nesse número, né, que a gente tá falando bastante, assim, que é o do 1 milhão, não foi só o processo em si, né, a cultura também. Quando eu cheguei, eu lembro da minha integração, e a Ellen falou assim, a gente tem um prêmio assiduidade, e aí eu falei, só não faltar. E ela começou a explicar desse prêmio assiduidade, que era a questão do bater ponto, de não esquecer do bater ponto, né, a questão da pontualidade em si. E eu ficava, meu Deus, que besteira. Meu Deus, que besteira, né? Porque por onde eu passei, não é que eu não batia ponto, né? Alguns não era nessa cobrança, assim, do tipo, recompensa só porque eu bati um ponto, só porque eu fui assídua. Dentre outras coisas, a questão do autodesenvolvimento, enfim, muitas coisas, desde a cultura, desde o processo, até saber onde é que eu estava errando, a inteligência emocional. Então, voltando de quando eu cheguei, nossa, realmente estava um caos, Erivelto. Muita coisa, né, Lari, que você falou. E a gente agora vai abrir todos esses pontos que eu já tenho aqui, Ellen, uma grande direção para a gente estar falando, né? Nossa, muita coisa mesmo. Gente, para vocês que estão aí ouvindo a Lari, vocês perceberam que vocês estão vendo uma pessoa com um perfil que talvez vocês não esperavam. A Lari, ela não é aquele vendedor que vende avião pegando fogo, já notaram? Ela tem uma linha de comunicação muito boa, mas ela não é aquela pessoa que fala rápido e não sei o quê, né? Ela é que sabe que tem aqui 1 trilhão de argumentos e não sei o quê, não. Então isso só mostra que é possível ser um vendedor e um bom vendedor, né, com esse perfil, né, Ellen? Então ela meio que quebra aquela ideia, o Flávio Augusto ele fala muito, que as pessoas acham que vender, o cara meio que nasce pronto, né?
E não, a Lara é uma prova que a partir do momento que você tem uma empresa organizada, com processos organizados, com um bom produto, com pessoas boas, né, por trás para estar apoiando, a gente consegue vender e consegue vender muito bem. Mas, nessa época que ela chegou, nós tínhamos uma vendedora em específico que tinha esse outro perfil que eu acabei de falar, que é aquele vendedor bom comunicador, aquele vendedor que atendia o cliente bem, só que chegou um momento que essa pessoa não se ajustou ao CRM, aos processos da empresa, né, Ellen? Queria dar desconto, não concordava com a política de venda, política comercial. Isso, então, ela também era uma vendedora que na época vendia acima de R$500 mil. Ela já vendia. E quando essa pessoa decidiu sair da empresa, ninguém acreditou. Mas por que ela está saindo? Qual o motivo? Né? Por que ela está saindo daqui? E foi justamente isso, por essa incompatibilidade com a cultura da empresa. Né? Porque a Lari falou, aquela cultura de quando a Lari chegou, eu vou atender quem me chama. Porque é impossível ter uma organização sem um CRM. Para quem não sabe, um CRM ele é como se fosse uma agenda, né, para o vendedor. E ali tem tudo. A hora que falou, quando vai falar a próxima vez. Gente, você pode botar qualquer coisa ali. Então ele é meio que ele funciona como se fosse o painel do carro na hora que você está dirigindo. Né? Ele fala ali o tanto de combustível, ele vai dando todas as orientações. Então o CRM é isso. Só que quando a gente começou a querer, né, Ellen? Eu queria agora falar um pouquinho sobre isso. A mudar totalmente essa cultura, falando da importância do CRM, dos processos. Essa pessoa que vendia muito bem e ela era uma das pessoas mais antigas no time, ela ia contra. Ellen, me explica, o que uma pessoa antiga que não quer aceitar os novos processos e o novo faz com as pessoas que estão entrando? Acaba destruindo tudo aquilo que quem está na linha de frente acaba implantando, né? Por quê? Querendo ou não, a pessoa mais antiga e aquela pessoa que dá mais resultado, poxa, ela é uma referência, né? Então eu vou ouvir realmente me espelhar em quem está dando resultado, né? E tudo mais. Então, assim, e eu vejo que os donos de empresa ficam com muito medo de desligar um colaborador. Poxa, mas ele é meu melhor vendedor. Tá, mas até que ponto isso é positivo e saudável para a tua organização, que tu tem um melhor vendedor, mas vendendo sem processo e ao mesmo tempo influenciando as outras pessoas a continuar seguindo sem os processos, né? Então, quando o Erivelto falava assim, gente, nós não podemos ter uma única vendedora se destacando, nós não podemos ter uma única vendedora vendendo acima de R$500 mil. É legal e tudo mais, ela traz resultado para a empresa, mas se a gente vai perguntar de um cliente, está na cabeça dela, está na agenda dela, se ela falta e alguém vai tentar substituir, né, aquela cadeira, tem uma desorganização, então isso não era saudável para o CNPJ. E o Erivelto ele foi muito arrojado, seguindo nessa convicção dele de que a empresa não pode ser dependente de um único vendedor. Então, ele tentou ao máximo, criando processos, encontrando esses gargalos, onde ele precisava ajustar para criar outros vendedores naquela época de R$500 mil. R$1 milhão veio depois, né? E nisso, as coisas realmente andaram quando essa colaboradora saiu da empresa, né, Erivelto? Ellen, você tocou em um tema muito, muito importante. Os empresários, eles têm muito medo de perder esse grande vendedor que vende bastante. Ele morre de medo. Só que, entenda uma coisa, empresário. Presta bem atenção. Olha no fundo dos meus olhos, tá? Uma empresa, para ter sucesso, ela não pode ser refém de uma pessoa. Ela não pode ser refém de um vendedor, que é o que nós estamos falando aqui. Ela tem que ter processos bem definidos. Já pensou se essa vendedora que vende 70%, ou esse vendedor que vende 70%, 80%, né, das vendas da tua empresa, já pensou se ela decide sair? Já pensou se ela adoece? Já pensou se ela morre? A sua empresa vai morrer junto. Então, você tem que criar processos e botar pessoas ali dentro que sigam esses processos.
Então, Ellen, foi isso que a gente fez sim. Você foi muito precisa quando você falou que depois que ela saiu, as coisas começaram a andar. Porque daí não tinha aquela energia indo contra aquilo que o Erivelto queria implantar, né? Porque talvez para aquela vendedora, preencher o CRM era perder tempo, né? Porque ela sabia de tudo e até as pessoas de cargo, de confiança, né, que também era teu braço direito, achava que você era louco pelo fato de que, não, ela vai sair da empresa e agora? Esse time que tá aí, desmerecendo o time, né? Não, esse time que tá aí é uma galera muito nova, não vai conseguir vender, né, e tudo mais, colocando todas as fichas em um único colaborador, né? E o importante é que o empresário, ele nunca perca, que o empresário, ele tem isso e é maravilhoso, aquilo que é a convicção, né? As pessoas sim vão em contra, vão te chamar de louco, vão achar que você tá doido, mas se realmente você que criou aquilo, que não deixa de ser um filho, né? Você conhece o teu segmento, o teu negócio, tu acredita naquilo, segue firme. E foi o que o Erivelto fez. Foi. E, Lari, olha só. Uma empresa, nem sempre, tá? Os colaboradores que te levou até um ponto, ele vai conseguir levar essa empresa, né, além. Então, o empresário ele tem que estar muito atento se aquelas pessoas estão alinhadas e querem realmente crescer. Eu costumo falar que uma empresa que quer crescer, que tem a mentalidade de crescimento, ela não pode contratar uma pessoa que tem uma mentalidade fixa. E o oposto também. Então, hoje eu vejo na Vascor, ela é muito clara que a Vascor tem essa mentalidade de crescimento. Por que ela está crescendo tanto? Por que os nossos números são tão positivos? Não é à toa que você está mostrando, é uma prova viva que nós estamos crescendo e você vendeu nesse mês 1 milhão, né, de reais. Porque você tem a mentalidade de crescimento. Só que, empresário, cuidado com aquele colaborador antigo, tá, que está na sua empresa. Às vezes você tem medo de demitir essa pessoa porque você acha que ele está te ajudando. Porque você, nossa, mas ele começou comigo, eu tenho uma grande gratidão por ele. Ele pode estar destruindo a tua empresa, porque todos os novos colaboradores que chegarem ali vai respeitar esse colaborador mais velho. Não é assim, Lari? Com certeza. Tu já passou por isso na tua trajetória, não só na Vascor, mas, enfim, na tua caminhada profissional? Sim. Quando eu chego num lugar, né, eu quero performar, eu quero dar resultado. E se eu tenho uma referência, se eu tenho uma pessoa que dá o resultado, que está há tanto tempo naquele lugar, é através dela que eu vou, né, me inspirar. Exatamente. Seja por coisas boas ou por coisas ruins. A partir do momento que eu nunca vi o Erivelto na minha vida, ele começa a existir, né, na minha ótica, a partir do momento que eu o conheço. Ok, eu já sei quem é o Erivelto, mas tá, quais as manias dele, quais os sonhos, qual a história, né? Nem sempre a gente vai ter esse acesso direto, embora o Erivelto seja bem acessível, mas no sentido de momento de trabalho. Então, eu vou ter referências tanto boas, no sentido de produto, até mesmo sobre vendas, né, e toda a bagagem de uma pessoa mais antiga, como também eu vou ter as falas negativas, né? Do tipo assim, sei lá, ele é louco, ele tem esse defeito X, o defeito Y, e às vezes você começa a ter uma ótica que não é tua, não é do teu ponto de vista, né? E a partir do momento que eu tenho aquela primeira impressão, qualquer coisa que ele fizer vai me voltar aquilo que foi me dito, né? Então, até essa barreira ser quebrada vai um tempo. E até mesmo, né, a saída de quem está fazendo... Perfeita a tua fala, Lari. Eu costumo dizer que por que é importante essa ambiência, né, no mundo corporativo, o clima organizacional? Aquele colaborador que está indo contra, né, que é a maçã podre e tudo mais, né, nessa empresa tu não consegue crescer, fazendo como se tudo fosse difícil e só aquela pessoa fosse tão boa ao ponto de precisarem dela e ser essencial para aquela empresa, né? E quando alguém do teu lado, todos os dias, fica falando uma determinada coisa, depois de um tempo, aquela coisa vai se tornar uma verdade para você. E eu costumo dizer, até fiz isso em outro podcast, né? É como se eu pegasse o óculos do Erivelto e colocasse em mim. Eu tô enxergando a Larice pela lente dele, não pelas minhas experiências e pelas minhas vivências, né?
Da mesma forma, não só enxergando o diretor, como, poxa, esse processo aqui é uma besteira, nossa, eu poderia estar vendendo ao invés de estar implantando no CRM. É óbvio que as pessoas que estão chegando na tua empresa vão começar a enxergar com a ótica daquele colaborador mais antigo, né? E foi algo que realmente as pessoas iam contra naquele momento, mas as coisas começaram a fluir, né, com a saída dessa pessoa. E outro ponto que vale ressaltar, né, Erivelto, é que às vezes a gente contrata uma liderança e achando que essa pessoa vai ter, né, as habilidades necessárias para aquilo. Não é porque eu cheguei contratando que eu tive 100% de assertividade na contratação. Eu errei bastante também nesse processo, né? Mas, às vezes, a gente contrata uma liderança que, por ser especialista em marketing, comercial, a gente deixa a pessoa fazer aquele trabalho, né? E muito tempo, na entrada da Larice, ela teve uma liderança que colocou metas inalcançáveis para ela, né? Baseados em números errados. E daí o Erivelto começou a pensar, poxa, mas tem alguma coisa errada aqui. Por que ela atinge 50%, 60% da meta? É ela que não está conseguindo ou são os números que estão errados? E de tanto ele ir atrás, de tanto ele fuçar, né, de tanto ele bater de frente com essa liderança, a gente percebeu que essa liderança estava indo para um caminho de números errados. Então, olha o quanto o dono, nesse momento de transição, de implantação, tem que estar na linha de frente dos processos e não só delegar as coisas, porque às vezes a gente pode ter uma liderança implantando algo que vai fazer com que os colaboradores se sintam incapazes. A Larice, por um tempo, se questionou da própria capacidade porque não atingia a meta. E não era por falta de capacidade da Larice, é porque a gestão estava implantando. Então, foi de nossa responsabilidade, principalmente do Erivelto, visualizar o que ele precisava fazer nos processos para que o vendedor chegasse naquele número. Então, foi onde você começou a implantar processos, colocando SDRs, né, analistas de relacionamento. Acho que seria interessante você trazer esse ponto também. Sim, Ellen, vou trazer sim, claro. Mas tem outro ponto muito importante aqui também, que envolve até você. Lari, quando uma pessoa, uma liderança passa uma meta, né, o liderado entende que aquela meta é alcançável. Sim. Certo? Só que no seu caso, eu lembro, isso está muito vivo na minha mente, essa meta que era passada para você não era alcançável. Como que você se sentia? Meu Deus, foi um dos momentos que eu mais questionei, tipo assim, não, eu não sirvo para ser vendedora. Eu já trabalhei em outras oportunidades, em outras empresas com venda, mas a venda do cara a cara, né? Do varejão ali. E aí eu fiquei, não, lidei bem, parti por outras experiências em marketing, mas sempre com o pé no comercial. Eu corria de segmento, mas tudo que aconteceu até hoje foi voltando ali para a área de vendas. E aí eu comecei a me questionar, eu acho que não é o que eu faço, não sirvo, porque eu comecei a me aprofundar em estudos, né, vi algumas lives, podcasts, pessoas que já têm experiências, e falava, meu Deus, o que está faltando? Né? E aí, cada momento era apontado uma falha, né, da minha parte. Tudo bem, vamos melhorar. Só que chegou no momento que eu disse assim, minha cabeça vai explodir. Tipo assim, eu tô nadando contra a correnteza, né? Então, chega um momento que você cansa. Eu admito que chegaram momentos de eu dizer assim, não, né, vou lá, vou tomar o meu banho, vou para a empresa, provavelmente hoje seja o meu último dia. Então, assim, chegaram momentos de eu dizer assim, não, hoje é o meu último dia. Eu acordava, hoje é meu último dia. Porque eu ficava assim, eu tô ali para bater meta, eu tô ali para vender, eu não tô alcançando resultado, não faz sentido eu estar ali, né? E aí eu ficava, talvez seja o destino mesmo, não... E o seu emocional? A Ellen... Não, tu consegue trazer em palavras? Então, a Ellen foi uma pessoa que me acompanhou, né, desde do meu primeiro feedback, que envolveu muito essa questão emocional, né? Eu estava totalmente desmotivada, eu já estava até ficando desalinhada com o meu propósito, eu já não... Acho que eu nem tinha mais um propósito. E eu ficava muito triste, sabe? Porque como é que eu tô tipo assim, eu tô longe de tudo, tô aqui arriscando tudo, entre aspas, né? Dei minha cara a tapa, tá num estado que é mais de 3.000 quilômetros longe de onde eu vim. Tenho meus desejos, meus sonhos, também tem a questão ali do meu esposo que está comigo, que também tem os desejos dele, que também abriu mão, né, de estar perto da família dele.
E imagina quanta coisa que não estava em mesa, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu ficava triste qualquer coisa que acontecia, mesmo que das vendas, vamos lá, né? De 100% estava ali em 60%. E dos 60% do que eu alcançava, quando dava algum tipo de pós-venda, que, enfim, não se tratava de produto, né? Mas uma questão de algo terceiro, até mesmo de um uso do cliente, qualquer coisa que acontecia já era uma gota para me desestabilizar completamente. Qualquer coisa que acontecia no meu dia já acabava ali para mim, o dia já morreu, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Foi um momento que eu estava muito, muito sensível, assim, já estava desacreditada mesmo. E o interessante, Lari, essas metas, elas não eram criadas por mim. Um dos grandes erros que o empresário... E por que eu não criava essas metas, Ellen, naquele momento? Porque eu acredito muito que se eu contrato um profissional, uma liderança por setor, é ela que tem que traçar essas metas, ela que tem que entender o potencial dela, né, logo, bater logo, atingir. E por que o empresário, o dono da empresa, ele tem que tomar muito cuidado na hora dele criar uma meta? Porque o dono, geralmente, ele tem um perfil muito otimista. Então, ele às vezes coloca uma meta que não é alcançável. Só que quando a meta não é alcançável, acontece isso que aconteceu com você. Desmotiva o time, a pessoa fica insegura, ela fica triste. Nada pior para um vendedor do que ele ter uma meta inalcançável. Mas Erivelto, me explica. Como então que eu crio uma meta alcançável? Você tem que ter dados, tem que ter informações, você tem que ter números, você tem que descobrir Na verdade, você tem que descobrir muitos dados, são muitas informações. Você tem que entender qual que é o seu ticket médio, você tem que entender quantos clientes um dos seus vendedores tem que atender para ele atingir um faturamento X ou Y. No nosso caso, a gente tem muitos detalhes, porque a gente teve um momento que nós tínhamos 3 tabelas, a gente atendia vários públicos distintos. E, enfim, então, se no mês A a gente vendesse mais para o público A, que era uma tabela diferente, então aquilo existia uma certa variação. E foi por isso que a Lari falou que a gente separou os vendedores por perfil, né, por tabela, né, por perfil de compra, loja, consumidor final, o arquiteto, justamente para isso, para a gente começar a medir. Então, um dos indicadores que a gente começou a medir foi esse. Se a Lari atende o consumidor final, quantos caras ela atendeu dentro do mês, né? Qual foi o ticket médio, é um outro indicador. Quantas ligações ela conseguiu fazer, quantos clientes ela conseguiu atender. Então, a gente tem que ter todos esses números. Só que, Ellen, eu te faço uma pergunta. Se o dono da empresa está no operacional, ele tem tempo para fazer isso? Não tem tempo, não enxerga, né? E as pessoas acabam saindo da organização. Por exemplo, se você não tivesse tido essa visão, nós poderíamos ter, né, perdido uma grande colaboradora que tinha um grande potencial, né? E outra coisa, isso só fluiu quando a gente, né, teve que tirar essa liderança que ia contra os teus pensamentos, né? Não, a meta tá certa, e o Erivelto, não tá certa, né? A Larissa tá fazendo tudo que tem que fazer. Então, é parar de trabalhar no achismo e colocar esses indicadores, né? O marketing está trazendo quantos leads? 1.000 leads. Tá, mas espera aí, é número, é volume, né? O quão deles realmente são qualificados, quantas ligações eles têm que fazer para que realmente se transforme numa máquina de vendas, que é o que a VaziCor é hoje. A gente consegue ter uma previsibilidade. Adianta você ter 10 milhões de orçamento dentro do mês e tu não conseguir ter uma previsibilidade de quão você vai fechar dentro daquele mês, né? O colaborador tem a meta de 500 mil, tá? Quantos... às vezes a gente perguntava para o vendedor, ele não tinha nem a noção, né? E não parava, porque não tinha uma liderança para direcionar. Tu tem que vender X por dia. Se faltou esse X hoje, o que tu vai fazer, né, amanhã para estar alcançando esse resultado? Sim. E um outro ponto que eu costumo sempre apontar é que, às vezes, né, o vendedor ou o líder de vendas ou o dono, ele é muito otimista. Às vezes ele faz uma venda muito grande, que a gente eu costumo chamar de elefante branco, que aquela venda, ela não acontece todos os meses, não é sempre que acontece. Aí ele vai ali, pega aquela grande venda, meu Deus, batemos a meta, no mês subsequente agora vamos colocar uma meta alta. Poxa, olha os dados, olha os números, a probabilidade daquilo voltar a acontecer ela é mínima.
né? Às vezes isso acontece, então a gente tem que voltar para a nossa realidade. Então, tipo assim, um exemplo aqui, tá? Se a meta, já que a gente tá falando de 1 milhão, vamos falar de 1 milhão. Imagina que a meta da Lari fosse 100 mil, um exemplo, que não é, né, Lari? E ela vendeu 1 milhão, aconteceu um grande fenômeno, ela vendeu 1 milhão. Sei lá, veio um cara ali de uma grande construtora, né, e comprou ali, nossa, 1 milhão e 100. Poxa, só ela, a meta é 100, ela vendeu 1 milhão e 100? Então, agora a meta do mês dela, do mês que vem é de 1 milhão e 100. Gente, isso não é uma realidade. E às vezes eu vejo que isso acontece muito. Por quê? De novo, porque o cara, né, o dono da empresa, ele é muito otimista, né? Ele age muito pela emoção. A gente vai conseguir de novo, né? Então vamos fazer essa grande venda aí. Mas enfim, mudar um pouquinho de assunto agora. Lari, me fala um pouquinho dessa tua transição, então, de ser uma pegadora de pedidos no WhatsApp e realmente profissionalizar, seguir os processos e usar o CRM. Como é que foi? Foi difícil no começo? No começo, na verdade, não foi difícil. Difícil era fazer o que a gente fazia, porque era um trabalho burro, posso dizer assim, porque eu estava gastando muita energia em algo que não fazia sentido. E aí foi quando os processos foram implantados e definidos, né? E aquilo que para mim parecia, meu Deus, um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças, que nem a gente fala lá. Eu falei, nossa, é isso. Tipo, o CRM é meu painel, tudo bem. Eu falei com aquele cliente X, ele chegou, eu sei o que ele quer, porque a gente tem, né, o SDR, eu já sei o que ele quer. Fiz o meu primeiro contato. Não posso esquecer de falar com ele amanhã. Então, eu já marco ali, né, a minha tarefinha para manter aquele contato dentro do que da necessidade daquela oportunidade. Então, tudo começou a fluir, né? No começo foi bem desafiador no sentido de manter aquela constância, né? A gente sabia que era algo que ia facilitar, então a partir do momento que tu tá, né, numa linha e precisa pular para outra, você fica naquela insegurança. São informações novas, são coisas novas, é uma rotina que você começa a estruturar, né? Porque a gente também não tinha uma rotina bem definida. Houveram várias tentativas, mas era uma rotina fora da realidade. Né, do tipo assim, ok, eu vou chegar 8 horas, vou ficar tanto tempo no alinhamento, até 9 horas eu preciso ter respondido todo mundo que falou comigo na noite anterior, mas peraí, né, tem conversas e tem conversas, responder é fácil, mas eu preciso encerrar, né, como o Erivelto falava, o começo, o meio e o fim. Então, a partir desses processos bem elaborados e claros, eu já sabia o que fazer quando eu chegava na minha mesa. Então, ficou mais fácil, né, de eu saber com quem eu estava falando, ter uma previsibilidade melhor com relação às minhas vendas, né? Hoje a gente tem o alinhamento comercial e todos os dias eu sei o quanto eu vou entregar, né? E se não é suficiente, eu já sei em quem eu preciso focar, né, para fazer essa conversão, tanto de um orçamento até mesmo de uma venda mais rápida. Certo. Ô, Lari, quando a gente não tem uma agenda, a gente sempre fica preocupado. Nossa, eu acho que eu tenho uma reunião hoje. Eu não estou nem falando do vendedor, tá? Ele é um dono de empresa ali, enfim, um líder. Nossa, eu acho que eu tenho a consulta para minha filha amanhã. A gente fica sempre nessa incógnita. Quando a gente não usa um CRM, né, Ellen, a gente tem esse mesmo peso, a gente sempre fica nesse achismo. Lari, quando você não usava o CRM, você ficava em casa ou antes do trabalho ou até depois pensando no que você tinha que fazer no dia seguinte? Com certeza. Às vezes eu já estava no caminho de casa quando eu ficava, será que eu chamei aquela pessoa que eu disse que ia chamar? Né? Eu firmei o compromisso, mas a gente sente que é um grande volume. E aí eu fico, será que eu firmei aquele compromisso? Eita, tem aquele cliente que falou que ia fechar comigo. Será que eu chamei? Então você continua trabalhando em casa, né? Você sua mente não para. Você não descansa, a cabeça não para e gera aquela ansiedade, né? Do tipo assim, com quantas pessoas eu falei hoje? Quantas ligações eu consegui fazer? Porque você, na hora do vamos ver, tá ali, né? Tá 100%. Você acha que deu 100%, né? Mas aí eu não tinha como mensurar isso, né? Do tipo assim, com quantas pessoas eu falei? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de diferente que deu certo, né? Será que eu anotei mesmo aquele pedido? Será que eu lembrei de passar que aquele pedido era num tempo específico? Nossa, não parava. Era da hora que eu acordava,
Às vezes, quando você, né, quando você acorda no meio da noite, você lembra quando acorda, quando vai dormir. No fim de semana, às vezes você está num momento totalmente aleatório que não tem, até num momento de lazer, você fica assim, será que eu falei com aquele cliente, né? Então é bem desgastante. Desgastante, essa é a palavra. Lari, agora me conta, pós-CRM e processos muito bem definidos, como que é a sua vida hoje, além de vender 1 milhão por mês? Que esse mês de setembro tu vai vender também, né? Vamos lá. Vamos avaliar as métricas, os dados e os números. Não, porque eu sou otimista, ela vai vender 1 milhão. Aqui a gente não funciona com otimismo não, tá, gente? Aqui a gente segue os indicadores. Vamos lá, Lari. Então, hoje é tudo muito mais fácil, né? Não só pela questão do CRM, mas a Ellen mencionou sobre a questão do analista do relacionamento, o próprio SDR que faz esse primeiro contato, né, para fazer esse filtro, entender a necessidade e passar para o especialista responsável, né? Além da questão do volume, né, da gestão da própria carteira, a gente tem esse analista de relacionamento, que foi algo que o Erivelto pensou há um tempo. Antes a gente até chamava de dupla, né, de uma possível dupla, de um possível assistente. E por quê? Né? Porque a gente sabe que por muito tempo foram focadas energias no lugar errado, na verdade, na hora errada, né? Porque também a gente não tinha um conhecimento do tempo de conversão, né? Uma média. Então, entrou aquele lead, o lead qualificado, ele vai fechar. E a gente era cobrado por um lead que acabou de chegar, né? E a gente sabe que existe, por exemplo, no meu canal hoje, que existe uma especificação, existe um interesse, né, sobre o produto, mas que o momento daquele produto entrar no radar ou até mesmo no momento de compra daquele cliente vai um tempo. Então, hoje a gente tem esses processos bem alinhados, a gente sabe o lead que está mais quente, né, a oportunidade que está mais quente e a oportunidade que está interessada, mas que a gente vai aquecer, vai manter aquele contato, vai manter aquele vínculo. Então, hoje eu sei quantas pessoas eu tenho no meu radar para manter esse fechamento, que é onde a gente vai trazer essa conversão, e eu tenho quantas pessoas vão se aquecer até chegar nesse momento, né? Eu sei o momento do primeiro contato, eu sei quantas pessoas eu estou em relacionamento, eu estou apresentando o produto, eu estou conhecendo as necessidades, quais as expectativas sobre o fornecedor, que é uma coisa que eu amo, que é questionar ali no primeiro contato. Eu sei quantas pessoas eu tenho em propostas, que maravilha. Quantas pessoas eu converti. Máquina de vendas. Exatamente. Então tu consegue medir tudo certinho. Lari, quando você hoje fecha o teu computador, sai da empresa, depois do CRM, dos processos bem elaborados, aí você esquece da empresa. Eu vou viver. Ótimo. Vou viver a vida. Vou viver. Gente, o que ela falou É lindo, é lindo e assim, antes, tá, Ellen? Gente, o propósito da Vasicor, ele é justamente esse. O propósito da segunda temporada foi justamente isso daqui que você acabou de assistir, ó. Dessa mocinha aqui do lado, tá? Porque nem sempre foi esse mar de flores, nem sempre ela vendeu 1 milhão por mês, nem sempre a empresa foi organizada. Porque a Vasicor e o braço direito, o Erivelto, a Ellen, a Larissa, nós somos de verdade. Tá? Nós não somos aqui nenhum tipo de empresário de palco que quer ensinar você a vencer, que tem uma receita, né? Uma teoria, uma bola de cristal que vai ali e joga para você, ó, faz isso, isso e isso. Gente, a gente viveu, a gente sabe que não é fácil, a gente passou por tudo isso. Não é fácil, existiu choro, noites mal dormidas, e não foi só por minha parte, foi de todo mundo. Uma empresa mal estruturada faz isso, destrói o psicológico dos colaboradores, tá? Então, para você que está aí, continue nos seguindo. E isso é de coração, gente, tá? Porque eu não quero mais ver, ou melhor, eu não gostaria de ver pessoas passando por dificuldades e problemas psicológicos, né, Ellen? E não é só o empresário. Uma empresa desorganizada não leva só você, empresário, para o abismo, leva você e todo o seu time, tá? Então, isso que a Lari falou é muito bonito, porque, olha só, ela ia para casa e ficava pensando, Ellen, na empresa, se ligou, se não ligou. Sim. Às vezes ela estava no fim de semana. Ela disse uma coisa que mexeu muito comigo. Às vezes eu acordava de madrugada e eu ficava pensando se eu mandei o orçamento para o cliente. Uhum. Isso é muito forte, né, Ellen? Muito, e uma das coisas bem ricas, né, trazendo essa questão de estrutura de time, um dos grandes diferenciais da Vasicor é oferecer as condições. O Erivelto sempre fala sobre pilar, né? Tu contrata, tu treina,
tu acompanha, tu oferece as condições, aí por último, né, cobra. E isso é muito bacana, porque no início o vendedor ele fazia tudo. Ele vendia, ele implantava orçamento, se precisava fazia um pós, falava com pessoa que não estava em momento de compra, né? O Erivelto fez uma estrutura de que nós temos que contratar o SDR, ele vai fazer a qualificação, porque já faz com que o vendedor não tenha, né, esse tempo qualificando o cliente. Não satisfeito, né? Não, agora vamos colocar uma pessoa para ficar fazendo a parte de orçamento e implantar o pedido, porque o vendedor também não vai estar gastando esse tempo dele com isso. Não satisfeito, vamos contratar, aqui até tu falou, né? É uma dupla, é um assistente? Não, vamos achar um nome. Daí eu fui lá pesquisar um nome que nem existia, né, que a gente criou, é o analista de relacionamento, porque o vendedor ele também não vai estar gastando o tempo dele com pessoa que não está de momento de compra. Então a gente conseguiu fazer uma máquina de vendas no que o SDR qualifica, o analista de relacionamento se relaciona e esquenta a venda para que o especialista se preocupe com a conversão, porque vai ter outras pessoas preocupadas em implantar o pedido, fazer o orçamento, que tudo isso leva muito tempo, né, Larice? Então, às vezes, o empresário, ele tá ali na linha de frente, não, tu tem que vender isso e ponto. Mas você está oferecendo as condições necessárias para que o teu vendedor atinja realmente esse resultado? Então, esse é o X da questão, né? A Voz de Cor, ela não tem medo de contratar, ela não tem medo de demitir, ela não tem medo de aumentar o quadro, se isso for para um prol, né, em algo maior, do CNPJ, do clima, dos colaboradores. Então, isso é um grande diferencial que o Erivelto, né, às vezes a liderança, não precisa contratar. Poxa, o vendedor tá ali que não tem nem tempo para respirar, né? Tá deixando o pedido, que a gente falou isso em outro episódio, tu não pode demorar no tempo de resposta para o teu cliente, tu não pode deixar ele esperando. Então, para isso, o especialista, já que ele é o especialista, ele vai ficar focado em converter, realmente trazer, né, não só pegar o pedido, eu quero isso. Mas realmente é isso que o cliente está precisando? Deixa eu ir mais a fundo, especificar esse vaso, essa cor, é melhor nesse ambiente, e tudo isso leva tempo. Então, às vezes a gente tinha um especialista fazendo outras coisas operacionais e não focando tanto em solucionar a dor do cliente, né? Sim. Se você é empresário e está nos assistindo agora, eu vou botar o dedo bem na ferida, tá? E se te incomodar, significa que eu tomei a melhor decisão possível em estar te falando isso. Se a sua empresa está um caos, cara, se a sua empresa está desorganizada, se você não está batendo meta, se não para ninguém no seu time, né? Se existe muita discussão, muita fofoca, sabe de quem é a culpa? Ela é inteiramente sua, tá? Inteiramente sua. Você tem que se desenvolver, amigo. Você tem que se desenvolver para prosperar. Ellen, às vezes as pessoas falam para mim, como eu faço para reter talento? Como eu faço para reter talento? É a grande questão. Todo mundo, né, eu tenho aqui 5 dicas para você reter um talento. Tá? Eu respondo da seguinte forma. Se você, amigo, tem uma empresa que bate meta, uma empresa que tem a mentalidade campeã, uma empresa que tem a mentalidade de prosperidade, de crescimento, quem é o talento que não vai querer estar com você? Me responde. Não fica com você porque a tua empresa é desorganizada. Não fica com você porque você não quer se desenvolver. Entendeu, gente? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês com relação a essa desorganização. Mas vamos seguir aqui o bate-papo, tá, pessoal? Se incomodou? Resolveu querer sair? Não quer me seguir? Tá tudo certo. Você vai voltar a me seguir, tá? Eu tenho certeza disso. E assim, o importante, até hoje eu fiz uma brincadeira ali, né, no meu stories, enfim, você quer conhecer a vendedora de 1 milhão? E uma colega minha que é recrutadora, ela falou assim, tu não apresenta essa vendedora, porque o mercado vai atrás dela e tudo mais. E um dos grandes diferenciais
Eu acho que a Larissa já me ouviu muito falar sobre isso, né? Vocês têm que criar um LinkedIn, vocês têm que estar se posicionando. Aquele colaborador que não está sendo assediado pelo mercado de trabalho não é um bom colaborador e não deveria estar aqui, né? Então, assim, nós queremos que os nossos colaboradores sejam bem vistos, bem requisitados. Você não tem que ter medo de treinar o colaborador, você tem medo de não treinar e ele continuar na tua empresa. Aí é que o negócio, né, fica desafiador. Então, nós temos uma convicção de que com transparência, com ética, a gente não promete nada que não pode cumprir. Quando a Larissa chegou na empresa, não tinha plano de carreira, a comissão tinha outro formato e a gente nunca mentiu ou omitiu para ela. A gente construiu junto com ela. Hoje tem um plano de carreira, júnior, pleno, sênior. A Larissa sabe onde ela pode chegar, ela sabe realmente, né, a remuneração que ela pode estar conquistando. Aquilo que a gente falava para ela há 1 ano atrás, 2 anos atrás, Larissa, aqui você consegue alcançar um salário acima de 10 mil reais, né, acima de 5 dígitos. Não é mentira, né? A gente realmente quer proporcionar algo que ele sinta essa verdade. Então, se ela for assediada por alguém, e eu espero que você não assedie ela, que bom, significa que ela está fazendo um bom trabalho, significa que a gente também está fazendo um bom trabalho e nós deixamos o nosso colaborador muito, muito livre. A gente fala que tudo tem que ser como um rio, né? Já pensou? É igual eu ter um marido bonito, Erivelto, você não vai mais se apresentar na internet que eu não quero que ninguém te veja, né? E você trancar dentro de casa. Então, quando você confia no teu trabalho, naquilo que tu faz e na outra responsabilidade também, tá tudo certo. A vida tem que fluir, né? E o colaborador, ele não é obrigado a ficar na tua empresa, mas quando você cria um bom clima organizacional ao ponto de que ele não queira sair, às vezes pode surgir uma proposta com um salário melhor, mas aí ele vai colocar tudo na balança, né? Eu vou ter autonomia, eu vou ter voz, eu vou ser visto, eu vou ser reconhecido. Hoje a Larissa ganhou um dia de folga, né? Mais do que merecido, então esperamos que hoje à tarde ela curta com o marido dela, que não tenha que estar pensando, né, em quem que vai ligar na próxima semana. Então são esses pilares que a gente vem construindo para ter um bom ambiente e que o colaborador não queira sair. E se ele quiser sair, né, a gente não é uma obrigação da empresa, tá aprendendo algo. Tanto que já teve questões que a pessoa saiu e se a gente viu que é uma oportunidade melhor para essa pessoa, a gente até incentiva, porque a gente sabe muito bem onde nós queremos chegar, o que a gente vai conseguir com aquele colaborador, né? Sim. Lari, vamos falar de pessoas, Ellen? Opa, eu adoro. Ô, Lari, me disseram que você teve uma reunião muito importante recentemente, fechou um grande contrato e você estava com alguns diretores, né, tendo uma reunião muito importante e você tinha 2 pessoas, se eu não estou enganado, do seu lado, te apoiando, né, com cotação de frete, enfim, coloca pedido, acabamento, cor, não sei o quê. Lari, você teria conseguido essa venda tão simbólica, né, tanto para a Vazicor como para você, se você não tivesse um time tão engajado? Não mesmo. Foi até algo que eu estava pensando enquanto, né, ouvia vocês e relembrando ali, são tantas coisas, mas não só a questão da predisposição, né, porque foram muitos pilares no sentido pessoal, né, que foram construídos em colaboração, né, desde a visualização de vocês para as pessoas, né, do potencial, do que melhorar e deixar tudo bem ajustado, mas também o time. Hoje, né, nós temos um time comercial, ou até mesmo um time da Vazicor, não só do comercial, que é muito alinhado com o propósito da empresa, que é o propósito do Erivelto, que está muito claro para nós, né? Então, é um time 100% colaborador, desde do apoio comercial, desde a gestão, né, da pessoa que está na frente da gestão hoje, do comercial e da fábrica. Porque, assim, tudo bem, chegou aquela oportunidade com um desejo, né, com aquele desejo. Eu tinha o conhecimento do produto, eu tinha os valores, eu tinha hoje, né, a propriedade para negociação, mas eu também tinha uma pessoa que estava me ajudando com as propostas, fazendo todas as alterações, sendo bem atenciosa, cautelosa. Foi também um talento, né, uma visualização de vocês também para a cadeira da pessoa hoje.
Eu tinha alguém ali do meu lado também, que qualquer coisa que eu bobeasse, porque imagina, né? Foi uma negociação muito importante. Mas tinha alguém literalmente do meu lado também, para qualquer coisa, qualquer momento em que me sentisse insegura, né? Tava me dando força. Enfim, mas o time em si, a conexão que existe, né? Apesar de serem filiais diferentes entre a própria fábrica, a disposição em seguir um prazo. Mas, nossa, sem essa união, sem esse time, que é time mesmo, não é a coisa tipo assim, é time, vamos time, da boca pra fora, né? O que mais tem é a gente falando, meu time. Mas é um time mesmo, todo mundo joga para o mesmo intuito, tá todo mundo focando na mesma trave, né? E hoje a gente sabe que, meu Deus, essa união é muito bonita. Empreender, para mim, é uma guerra, gente. Eu sempre falo isso nas reuniões, não é, Lari? Com certeza. O significado de time, para mim, é justamente esse. Todo mundo unido, indo para o mesmo lugar. Então, a mente do líder, ele tem que funcionar como se fosse um radar, realmente. Analisando todos os movimentos dos liderados. Se tem alguém, né, que não está engajado com esse time, que não quer remar em direção ao destino, ele tem que ser tirado, não é, Ellen? Então, para mim, empreender é uma guerra e todo mundo tem que estar junto. E você, empresário, que não consegue montar esse time, que os talentos não conseguem ficar do seu lado, deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você estivesse se preparando para ir para uma guerra e você olha para o seu líder. Esse seu líder te passa confiança ou é um bananão? Nenhum talento segue bananas. Então se posiciona, estuda, se desenvolva, tá? Coloca uma mentalidade campeã na sua empresa, porque a empresa é a cara do dono e a partir daí, com certeza, você vai prosperar. E os talentos, além, né, dos talentos da sua empresa não querer sair, você vai atrair outros talentos para dentro da sua empresa. É isso que está acontecendo hoje com a Vaz & Co. Tu concorda comigo, Ellen? Concordo totalmente. E, inclusive, eu gostaria, né... Tu vai responder o que tu quiser, tá? Não é nada combinado, não é nada, né? Mas, assim, Larissa, tu comentou sobre, né, quando você estava triste, não acreditando no seu potencial. O que fez com que você não chegasse lá, Ellen? Hoje eu quero pedir minha demissão aqui. O que fez com que você realmente permanecesse na Vaz & Co, né? Acreditando que fosse possível aquilo que a gente falava? Então, eu sou cristã, né? Creio em Deus e eu admito que por muitas vezes eu cheguei a falar, não foi só pensar. Dizer assim, cara, às vezes eu penso tanto em desistir, mas é uma coisa que não me deixa. Tem algo maior, tipo assim, é como se Deus disse assim, não, fica aí. Eu ficava, mas o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu não tô mais entendendo. Se eu não tô conquistando aquilo que eu almejo tanto. E tantas coisas aconteceram desde então, de lá pra cá. A questão do propósito, várias conversas, né, que a gente teve ali na sala de reuniões, seja o Erivelto, né, explicando sobre a história dele, sobre o propósito, sobre onde ele quer chegar, sobre quem fica, né, quem tem o mesmo sonho. E por muitas vezes eu questionei, será que é o que eu quero mesmo? E com tantas outras oportunidades também que a gente teve, né, com a Ellen fazendo treinamento sobre mentalidade, né, sobre prosperidade, eu comecei a enxergar o que eu queria e principalmente o que Deus queria para minha vida, né? Então, o tempo foi mostrando também o motivo de eu estar ali, né? Enfim, a gente não encontra pessoas por acaso, que a gente já falou aqui também. As coisas começaram a fluir, Deus foi me ajudando também com paciência, porque acredito que não só o otimismo acontece no mundo empresarial, né? Mas a ansiedade de fazer aquilo acontecer. Porque por muitas vezes a gente precisa regredir para poder dar um salto maior. Então, com muita conversa e também com paciência, acreditando que aquilo que estava sendo imposto ia acontecer, né? Então, levou um tempo. Foi colocado à mesa, foi inserido um processo, mas ok, agora eu estou seguindo um processo
E foram mais de um ano, né, até acontecer. Sim. Então, a paciência também, entender, estudar cada vez mais, estar bem alinhado, foi o que, no primeiro mês, teve a questão também das metas, né, serem estipuladas de acordo com a minha carteira, a construção, o processo, como é que ia fazer, como acontecer. Os números foram acontecendo, né, então aquilo foi me reanimando. Lógico, né? Até porque a gente está falando de negócios, da mesma forma que o empresário tem um propósito, nós também temos esse propósito pessoal. Então, as coisas começaram a acontecer, né? Seguindo os processos, seguindo ali tudo que vocês me passavam com relação à inteligência emocional, né, Ellen? Foram várias conversas de mentalidade também, como eu mencionei, prosperidade. E eu falei, aquilo também que eu quero é o que eu vou atrair, né? Com as pessoas certas, no momento certo, fazendo tudo do jeito certo, vai acontecer, né? E o que você aprendeu dentro da Vasicor? Eu queria saber se você leva para sua vida pessoal. Nossa, com certeza. Né? Desde como a gente estava falando da questão ali da cultura. Para mim, pontualidade era... Assim, se eu entrego meu trabalho e meu resultado, por que eu tenho que bater o ponto? E qual é 5 minutos, né? E qual a importância da pontualidade, Lari, para você? Não, hoje eu entendo primeiro como uma questão de caráter, responsabilidade e principalmente o respeito que eu tenho pelo meu próximo, né? Seja no trabalho, eu tô ali, eu sou uma pessoa que está sendo contratada, eu tenho uma responsabilidade perante a empresa, mas até no sentido pessoal mesmo, né? Se eu tenho um compromisso com alguém, é uma questão de compromisso, né? Cumprir aquilo. Vamos marcar de 7 horas para o pessoal chegar às 8. Tipo, na minha cabeça não existe mais. Se é 7 horas, é 7 horas. Se eu marquei 7 horas, vai começar às 7 horas. E vale ressaltar que a Larice, além de ser essa vendedora que se tornou, né, a vendedora de 1 milhão... Quantos meses que a senhorita está ganhando prêmio assiduidade consecutivo, por favor? Eu estou entrando para o 15º mês consecutivo. 1 ano e 3 meses sem atrasar e faltar. Sem atrasar, sem faltar, sem, né, sempre batendo ponto. E eu lembro que no início, né, por ela vir de uma outra cultura, de uma outra empresa, a pontualidade não era importante, né? A Larice, em alguns momentinhos, chegava atrasada, eu tinha que ir lá conversar com ela, até realmente entender essa importância. E hoje a Larice é colaborador talento, atinge grandes números, é o talento em todas as esferas, né? Isso deixa muito claro, né? Olha só, ela disse que, vamos nos encontrar, se referindo até a amizade dela, a vida pessoal. Vamos marcar às 7 para todo mundo chegar lá às 8. Essa é uma realidade do brasileiro, né? Essa é uma realidade do brasileiro. Então, se você aí, dono de empresa, está reclamando que os seus funcionários não chegam no horário certo, sei lá, às vezes faz corpo mole, sai antes da hora... Consequentemente, você não consegue honrar com seus compromissos com seus clientes, a sua empresa está passando dificuldade, cara, é de dentro para fora. Você é o exemplo da sua empresa? Que horas você chega na sua empresa? Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar lá todos os dias, mas você tem que ser o exemplo para todos eles. Se você fala para um colaborador que você vai fazer uma reunião com eles em tal horário, você tem que fazer a reunião e tem que ser naquele horário. Se você promete um reajuste para o seu colaborador, você tem que dar esse reajuste. Então são nessas pequenas coisas que você vai ganhando o seu time. Gente, é sempre de cima para baixo, é impossível ser de baixo para cima. Você tem que ser o exemplo da sua empresa. Tá aqui a Lari, né, que costumava chegar atrasada. Por quê? Porque a ambiência dela era nesse formato. Se você quer crescer, você tem que mudar de nível. Com quem você está andando? Uma coisa eu te garanto, se você andar com o braço direito, você vai prosperar, tá? Muito bom. E a Lari, esse negócio de ser de dentro para fora, né, não ser só falácias, realmente eu vejo que a Larice, ela vivencia isso dia após dia, né? É disciplinada na academia. Hoje chegou aqui com o lamento dela. Eu assim, poxa, a bichinha tá arretada, né? Porque realmente ela tá vivenciando isso, né? Não é só fazer por fazer, ela aplica isso em todas as áreas e é quando a coisa começa a fluir e prosperar, né? A gente tem um programa ali de subperformance que a gente avalia o colaborador
o quanto ele se desenvolve e tudo mais, né? E a Larice também é um exemplo disso, né? Tá lendo, vê curso, se desenvolvendo. Então, isso acaba, querendo ou não, respingando, né? Nas pessoas que estão ao redor e consequentemente, né? Não são só falácias e o trabalho devolve, né, Lari? Até puxando um gancho, claro. Até perguntou assim, sobre o que eu aprendi, né? O que eu levo, assim, da Vazicor. A pontualidade é uma ponta, né? Desde que eu cheguei, eu fiquei, caramba, né? Chega uma certa idade da nossa vida e a gente acha que sabe de tudo, que é quando a gente está fazendo aquela transição entre a fase jovem para a fase adulta. E eu falei, nossa, gente, eu não sei de nada. Quando eu achei que tinha chegado no ápice, né, Então, essa coisa de sempre buscar o desenvolvimento, né, é algo que eu acho que eu já comentei com vocês, né, e abro aqui, que quando chega um fim de semana que eu não tenha lido, nem que seja um verso, seja de um livro ou uma passagem bíblica, porque para mim a Bíblia é o maior dos livros, né, chega um fim de semana, um momento que eu tô ociosa, que tô ali no meu descanso, eu fico, gente, espera aí, né? Esse tempo eu tô fazendo isso aqui, mas vamos lá, vamos equilibrar as coisas. Essa cobrança do autodesenvolvimento, né? De nunca se conformar naquele ponto, de sempre querer mais e querer subir mais degraus, né? E a questão da prosperidade, porque de onde a gente vem, é muito difícil ter essa mentalidade, né, Erivelto? Assim, até pela ambiência também, de se conformar, né, com o básico. E tudo bem, o básico é importante, né? O nosso alimento, a questão da nossa casa, enfim. Mas por que não querer mais, né? Por que não buscar a prosperidade, né? Se todo mundo nasceu para ser próspero. Então, tudo isso eu vim criando essa mentalidade e enxergando através das falas e da ambiência, assim, como a Vazicor mesmo, né? Com todo esse caminho percorrido. Alcançar o número que eu alcancei, né, os dígitos, no momento parecia tão distante, né, era tão falado do vendedor do 500 mil, do 1 milhão, e até mesmo falando pessoalmente sobre a questão de salário, nunca que eu imaginei, né, que um dia imaginei, mas não sonhei, porque a mentalidade acaba puxando a gente para trás, né, tipo assim, quando eu crescer, ou daqui a tantos anos eu quero conquistar aquele salário. Mas, ao mesmo tempo, você fica, será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo gananciosa? Mas não, né? A questão da ambição, a questão do querer prosperar também, né? Da mentalidade vencedora. Nossa, são tantas coisas, assim, que mudou dentro de 2 anos. Eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Sim. Ellen, tu acredita que nosso tempo já estourou e faz um tempinho já? Acredito, porque quando a conversa é boa, o negócio flui, né? Muito Sim, bom. Foi muito bom mesmo. Ellen, quer deixar alguma mensagem? Não, só parabenizar realmente a Larice, né, em especial, por fazer parte desse novo marco. A gente, nos últimos anos, vem conquistando muitos marcos e quebrando muitas barreiras com a Vazicor, né? E isso só é possível graças aos colaboradores que a gente tem hoje, né? Eu e o Erivelto, a gente só consegue estar aqui e muito ausente fisicamente da empresa, porque tem pessoas tão capacitadas ao ponto de estar seguindo processos, estar dentro da cultura, que fica até fácil para mim, né, contratar, porque eu sei que se essa pessoa não estiver alinhada com o propósito, hoje a gente tem outras pessoas proliferando essa cultura ali dentro, mesmo na nossa ausência, né? Então, parabéns, e eu espero, né, que seja o primeiro de muitos marcos que você ainda vem construindo junto com a gente, tá? Ótimo. Obrigada. Lari, águia voa com quem? Uma águia. Então, Ellen, se você, empresário, quiser tirar a Lari da Vazicor, você tem que ser águia, tá, cara? Você tem que entender que o mercado é uma guerra. Agora, se você quiser voar conosco, se inscreve aí. E pra mim, empreender, gente, é uma guerra, tá? E eu sou seu aliado nessa batalha. Até a próxima. Obrigada. Foi muito bom, cara. Eu nem senti. Doeu? Muito bom. Não, acho que foi ótimo. E tu foi Dá um maravilhosa. abraço aqui, você foi Parabéns, ótima, tá? Lari. Imagina, obrigada pelo convite. De novo. Mas Que fica à tu vontade, seja um tá? exemplo para as nossas próximas colaboradoras, nossas Cara, próximas que vendedoras. desenvoltura, menina. Muito bom, amor. Gente, deu quanto tempo?